do Quem tem sede venha, que a paz do nosso Deus Todo-Poderoso esteja com todos vocês nesta manhã de terça-feira. Estamos aqui ao vivo mais uma vez para uma mensagem de Deus para o seu coração. E hoje eu quero falar sobre um tema tabernáculo, tabernáculo do Senhor. No livro de Êxodo, quando Moisés ele está comandando o povo da saída do Egito lá para a Terra Prometida, eles atravessaram o Mar Vermelho, depois chegaram até um oásis, né? E 3 meses depois de andanças foi quando Deus já tinha mandado as codornizes, já tinha mandado o maná, e eles foram andando pelo deserto. E 3 meses depois eles chegaram no pé do Monte Sinai, e ali eles ficaram por 2 anos. E nesse tempo Moisés subiu no Monte Sinai e desceu por várias vezes. Imagino que tenha sido muito cansativo para ele, porque Deus chamava Moisés para dar algumas orientações e Moisés tinha que descer para falar ao povo. E tem uma parte interessante na Bíblia que diz que quando Moisés ele estava subindo ao monte, o monte ele é como se tivesse pegado fogo, ele entrava em chama e aquela fumaça subia ao céu. Aquilo ali era a prova da presença de Deus naquele lugar. Então toda vez que Moisés chegava lá em cima, o monte fumegava, o monte parecia realmente um incêndio, né? E ali as pessoas ficavam esperando Moisés voltar com algumas orientações, né? E aqui já tinha inclusive dado os mandamentos, né? A pedra com os mandamentos da lei de Deus, que todo mundo já ouviu falar. Eu quero ler um texto com vocês que está no capítulo 25 do livro de Êxodo, que é quando Moisés ele está novamente no Monte Sinai, depois de muitas idas e vindas, depois de muitas vezes que ele subiu ao monte, desceu, ele volta ao monte, e aí Deus pede para ele fazer o tabernáculo, né, que era a tenda onde as pessoas, onde Deus ia se fazer presente no meio da congregação. E aí é sobre esse texto que eu quero falar com vocês hoje. Então foi o Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta. E esta é a oferta alçada que tomareis deles: ouro, prata, cobre, pano azul, púrpura, carmesim, linho fino e pelos de cabras, peles de cordeiro, de carneiros, tintas vermelhas e peles de texugo e madeira de cetim. Talvez alguma Bíblia pode ser madeira de acácia, que essa madeira de cetim é também conhecido como acácia. E azeite para a luz e especiarias para o óleo da unção e especiarias para o incenso. Pedras sardônicas, pedras de engaste, pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. Me farão um santuário e habitarei no meio deles. Olha, eu vou repetir. Me farão um santuário e habitarei no meio deles. Conforme tudo que eu te mostrar para o modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo fareis. Então nós vemos aqui um texto onde Deus chama Moisés e pede para Moisés reunir o povo e pedir para o povo uma oferta alçada. Pedir ao povo que traga a Moisés uma oferta para que ele faça então o tabernáculo. É interessante que Deus fala para Moisés o seguinte: eu quero a oferta daquele homem segundo o mover do coração for voluntário, né? Ou seja, aquele que quer realmente, não obrigue ninguém a fazer isso. Eu quero construir um tabernáculo, eu quero construir uma morada, mas eu só quero que ajude aquele que realmente o coração se mover voluntariamente, aquele que estiver disposto, aquele que tiver desejo no coração de ajudar. Ele falou, então ele vai trazer ouro, prata, cobre, enfim, panos, púrpura, né, aquele pano roxo, pano vermelho, que era para fazer as cortinas do tabernáculo. E a partir dali, Moisés desceu, falou ao povo, e o povo começou a trazer as ofertas. E é interessante que Moisés deu o modelo do tabernáculo. Depois, se você quiser, você deixa o seu endereço, a gente manda para você. Eu acho que tem como entrar no privado, né? Deixar o endereço no privado. A gente manda para você o livro
É. que eu esqueci o nome, o véu se rasgou. Ó, pessoal, o véu se rasgou conta a história do tabernáculo e conta a história do véu do templo. Mas o que eu quero falar com vocês aqui hoje é sobre os objetos do tabernáculo e sobre o significado desses objetos, e que é uma coisa que eu tenho certeza que vai falar no seu coração. O povo então trouxe tudo aquilo que Moisés pediu, e Moisés entregou na mão de profissionais, na mão de artífices, para que eles pudessem então construir o tabernáculo. E depois de um certo tempo, Moisés entregou o tabernáculo para Deus pronto. Aí se você pegar aí no livro de Êxodo, no capítulo 40, você vai ver Moisés entregando o tabernáculo. Eu quero ler com você, vou ler com bastante calma aqui, para depois você entender a mensagem que eu quero deixar no seu coração. E aconteceu no mês primeiro do ano segundo, no primeiro mês, aconteceu no mês primeiro, no ano segundo, ou seja, no segundo ano já que eles já tinham saído lá lá do Egito, né, que eles já tinham atravessado. E aí então no primeiro mês do segundo ano que eles estavam ali, foi quando Moisés entregou o tabernáculo para Deus. Um ano depois que eles tinham saído, né, no primeiro mês do segundo ano, eles vão entregar o tabernáculo. E aí fala o seguinte, no capítulo 40, versículo 17. Aconteceu no mês primeiro, no ano segundo, no primeiro do mês, que o tabernáculo foi levantado. Porque Moisés levantou o tabernáculo e pôs as suas bases, e armou as suas tábuas, e meteu nele os seus varais, e levantou as suas colunas. E estendeu a tenda sobre o tabernáculo, e pôs a coberta da tenda sobre ela, em cima, como o Senhor ordenara a Moisés. Tomou o testemunho da pedra que tinha os mandamentos, né? E colocou dentro da arca, e meteu os varais à arca, e pôs o propiciatório sobre a arca em cima. E levou a arca ao tabernáculo, e pendurou o véu da cobertura, e cobriu a arca do testemunho, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a mesa na tenda da congregação, ao lado do tabernáculo, para o norte, fora do véu, e sobre ela pôs em ordem o pão, perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também na tenda da congregação o castiçal, de frente à mesa, ao lado do tabernáculo para o sul, e acendeu as lâmpadas perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs o altar de ouro na tenda da congregação diante do véu, e acendeu sobre ele o incenso de especiarias aromáticas, como o Senhor ordenara a Moisés. Pendurou também a coberta da porta do tabernáculo, e pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo da tenda da congregação, e ofereceu sobre ele o holocausto e oferta de manjares, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a pia entre a tenda da congregação e o altar, e derramou água nela para lavar. E Moisés e Arão e seus filhos lavaram nela as mãos e os pés. Quando entraram na tenda da congregação, e quando chegaram ao altar, lavavam-se, como o Senhor ordenara a Moisés. Levantou também o pátio ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou a coberta da porta do pátio. Assim, pois, Moisés acabou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Vocês percebem então o seguinte: Deus pediu para que Moisés trouxesse todas aquelas ofertas voluntárias daquele cujo coração realmente desejava. Uma coisa que eu quero deixar já para você: Deus, ele quer ter intimidade conosco. Deus, ele quer que a gente ande com ele tem promessa na nossa vida, né? E esse tabernáculo aqui, depois nós vamos ver que é a promessa que Deus tem para nós também. Mas ele não quer. Ele poderia simplesmente falar: olha, todos agora vão me adorar, todos agora vão me ofertar com louvor, né? Mas não é isso que ele quer. Ele quer um coração voluntário. Ele quer um coração que realmente deseja andar com ele, que deseja amar o Senhor. Então, se nós não nos movermos com relação a isso, nós vamos ficar para trás. Porque Deus não quer simplesmente alguém que o adore automaticamente. Ele quer que a gente faça isso voluntariamente, de coração.
Então já começa aqui a mostrar a grande diferença que é na igreja. Aquele que adora automaticamente, aquele que adora por adorar, e aquele que adora realmente por desejo no coração. Por isso Deus falou, fora, eu não quero de qualquer um isso, eu quero somente de quem se mover voluntariamente. E eles então trazem objetos, e Moisés manda fazer. Você viu que ele fez tudo de acordo com o que o Senhor ordenara, porque Deus deu para ele um modelo de tudo que ele deveria fazer. E o tabernáculo, depois, se você quiser pegar numa Bíblia, ver de estudo que tem um desenho, ou na própria internet, hoje tem muitos desenhos, você vai ver o seguinte: era uma tenda grande, né? E dentro dessa tenda foi colocada uma mesa, entrando na tenda à direita, foi colocada uma mesa que era feita de madeira de acácia, por isso ele pediu aquela madeira, se tinha madeira de acácia, e fez a madeira de acácia, mas a mesa era revestida com ouro. E ele pôs do lado direito da tenda. E do lado esquerdo da tenda, entrando na tenda do lado esquerdo, ele pediu para fazer o castiçal de ouro, né? Então também por isso o ouro. E logo na frente, mas antes do véu, ele pediu para fazer o altar de incenso, que era de madeira de acácia, revestida também de ouro. Em volta de cada mesa dessa, de cada objeto desse, ele pedia para fazer uma coroa de ouro e colocar. E aí depois do véu, ele pediu para fazer o véu, que era com os panos lá vermelho e roxo. Ele coloca então a arca da aliança, que a tampa era de ouro. A arca era feita de madeira de acácia, revestida de ouro, e a tampa da arca, o propiciatório, era feito de ouro puro. Dentro da arca ele colocou a pedra com os mandamentos e colocou a tampa de ouro em cima da arca, que tinha 2 anjos, 2 querubins, e ali era onde Deus ele vinha e se fazia presente no meio da congregação. Então, dentro daquele véu onde ficava a arca, ninguém poderia entrar, com exceção ao sumo sacerdote, que entrava uma vez por ano, né? E a Bíblia fala não sem sangue, ou seja, ele, quando tinha a oferta lá fora do holocausto, ele pegava o sangue do animal e ia aspergir ali dentro uma vez por ano. Do lado de fora da tenda, ele fez uma pia, que era para o sacerdote lavar a mão, e fez também o altar do holocausto, que era para sacrificar os animais em holocausto para perdão do pecado da congregação. E aí então foi feita uma cerca em volta de tudo isso e uma porta de tecido, né, uma cortina ali, que era a porta do tabernáculo. Então, não sei se você consegue imaginar, mas você entra por uma porta que tem os muros grandes, aí tem um altar do holocausto, onde eram sacrificados as ofertas, os animais. Logo depois tinha uma pia para o sacerdote, depois que sacrificava, se lavar, se purificar, e entrava na tenda. Aí quando ele entrava na tenda, do lado direito a mesa de pães, do lado esquerdo o castiçal, e em frente o altar de incenso. Depois a cortina e depois a arca. Tudo isso que a gente ouve são objetos, né? São objetos que talvez não tivesse tanta importância, a não ser pelo fato de que eles levavam um elemento importantíssimo, né? Que é sobre isso que eu queria falar com você. Jesus no Evangelho de João falou: eu sou a porta, eu sou a porta. Então tinha a porta para entrar dentro daquela cerca ali, né? E Jesus foi aquele que se sacrificou por nós, ele foi o próprio sacrifício. O holocausto foi feito nele, no altar do holocausto. Mas se você reparar o texto que nós lemos aqui, você vai ver que quando Moisés ele faz o altar do holocausto, ele queima a oferta, ele queima o holocausto em cima do altar. Depois fala que ele colocou a pia, mas que ele colocou a água na pia. Depois fala que ele colocou a mesa dentro da tenda, e fala o seguinte, que ele pôs em ordem os pães, né? Ele pôs em ordem o pão em cima da mesa. E o castiçal ele acendeu. O azeite que Deus tinha pedido para Moisés era para manter o castiçal aceso. E Moisés foi lá e acendeu o castiçal. E esse castiçal, né, era algo que precisaria ficar aceso o tempo todo. Então o sacerdote tinha que entrar todo dia lá para acender as lâmpadas, né, do castiçal, que também é conhecido como candelabro, né? Acendia o candelabro, Moisés acendeu e ficou aceso o tempo todo. E logo na frente ele fez o altar de incenso, mas mais uma coisa, ele colocou o incenso e queimou o incenso. O que eu quero falar para você é o seguinte: esses objetos, sem o elemento lá em cima, não adiantava nada. Ou seja, a mesa de pães não adiantava nada se o importante não é a mesa, é o pão que está em cima da mesa.
O castiçal ou o candelabro também não tem importância nenhuma, o importante é a luz dele que tinha que ficar acesa. A mesa de incenso também não tinha valor nenhum se não tivesse um incenso em cima dele queimando para Deus. Agora, por que eu estou falando tudo isso para você? Porque Jesus falou, eu sou a porta, né? Depois ele foi sacrificado por nós, ou seja, ele é o próprio sacrifício que representa ali o altar do holocausto. Ele é aquele que purifica, tanto que ele conversa com a mulher lá sunamita e ele fala que quem beber da água daquela fonte ali voltaria a ter sede. Ele fala, quem beber desta água vai voltar a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der jamais terá sede, porque quem beber dessa água, rios de águas vivas fluirão. E Jesus representa então ali a purificação através da água. Entrando no tabernáculo, do lado direito tem a mesa de pães. Jesus falou, eu sou o pão da vida. E Jesus falou, eu sou a luz do mundo. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte, é que tudo isso só tem importância se os elementos estiverem organizados de forma precisa. E Jesus precisa ser esse elemento na nossa vida. Jesus, ele é o pão que nos dá vida, ele é a luz do mundo, ele é aquele que nos alimenta, é aquele que nos purifica, e é através dele que Deus é glorificado em nossas vidas. Por isso o incenso, que significava a glória de Deus. Então nós precisamos entender isso daí, para saber o seguinte, os objetos não valem nada, a mesa não vale nada sem o pão, o candelabro não vale sem a luz que tinha que manter acesa, e é isso que nós precisamos aprender, é como se nós fôssemos esse objeto, é como se nós fôssemos tudo isso daí, a mesa, o candelabro, é como se a gente fizesse parte desse tabernáculo do Senhor, e Jesus é aquele que dá vida ao tabernáculo. Jesus é aquele que é o pão, é aquele que é a luz, é aquele que glorifica a Deus através do incenso, né? E a presença de Deus, por isso que eu falei do livro, o véu se rasgou, porque quando Jesus morre, a Bíblia escreve, o véu do templo partiu de alto a baixo. Depois do véu, só o sumo sacerdote poderia entrar uma vez por ano. Mas Jesus, ele nos deu acesso total à presença de Deus. Então precisamos aprender isso também, que Jesus é aquele que nos dá acesso à presença de Deus. Agora, o que eu queria, encerrando até, no livro de Apocalipse, no capítulo 21, olha o que João narra. Eu vi o novo céu e a nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe mais. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E eu ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e ele será o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. O mesmo Deus. Aquele tabernáculo lá que Moisés levantou, era onde Deus descia, e aonde Deus se fazia presente no meio da congregação. E ali tinha todos os elementos que nos apontam para Jesus Cristo. O tabernáculo era um lugar de comunhão entre o povo e Deus. Tanto que o sacrifício era feito ali no tabernáculo. O sacrifício, as ofertas oferecidas, os sacrifícios dos animais oferecidos no holocausto, o holocausto oferecido, era para que o povo fosse purificado, fosse perdoado de seus pecados. E o sacerdote é que fazia isso. E João fala que ele olhou para o céu e viu a nova Jerusalém, a cidade santa, e ele ouviu uma voz falando, este é o tabernáculo de Deus com os homens. E é o mesmo Deus lá de trás, é o mesmo Deus que habitará com eles e será o Deus do povo. Então tem um novo tabernáculo preparado para nós, um novo tabernáculo. Agora deixa eu te falar, Paulo escreveu em 1 Coríntios 3,16 que nós somos o templo do Deus vivente. Agora não adianta nada nós sermos um tabernáculo vazio. Não adianta nada você ser um tabernáculo, você ter a mesa, você ter o candelabro, você ter o altar de incenso, você ter a pia, o altar do holocausto, o lugar reservado para Deus atrás do véu. Não adianta nada tudo isso se os elementos não estiverem vivos na tua vida. Não adianta nada você ser um tabernáculo se o pão não tiver, se a luz não tiver, se a glória de Deus não tiver através do incenso, e se a purificação através da água não tiver.
Ou seja, tudo isso é que faz a presença de Deus. Tanto que quando eles levantaram, você viu bem que ele falou, conforme Deus ordenara. Quantas frases foi dita assim no capítulo 40 de Êxodo? É porque quando Moisés fez a mesa, ele pôs em ordem o pão. Quando ele levantou o candelabro, ele acendeu as lâmpadas. Depois que ele fez tudo isso, e que aí ele colocou todos os elementos de forma organizada e viva, foi que a glória de Deus desceu e encheu aquele lugar. Se você continuar lendo aí o 40, você vai ver que Moisés não conseguia nem parar de pé dentro. Tamanha foi a glória de Deus ali naquele lugar. Tá? Para encerrar mesmo agora, o altar do holocausto, eu queria só me concentrar nisso. Porque se nós somos a mesa e Cristo é o pão, nós somos o candelabro e Cristo é a luz do candelabro, se nós somos ali o altar de incenso e Jesus é o incenso que glorifica a Deus, nós podemos ser a pia e Jesus a água que purifica. Agora o altar do holocausto, Jesus é o holocausto, Jesus é aquele que se sacrificou por nós. Se nós fizermos um paralelo com os objetos, nós seríamos então o altar do holocausto e Jesus o próprio holocausto. Mas Jesus ele foi sacrificado numa cruz. Ele carregou o seu próprio altar do holocausto, ou seja, a própria cruz, e foi oferecido, ele se ofereceu como sacrifício vivo por nós. Então é como se nós fôssemos a cruz. É como se Jesus carregasse cada um de nós e nos levasse para que ele em cima de nós fosse oferecido em sacrifício. Assim como ele é em cima da mesa, em cima do candelabro, em cima do altar de incenso, ele também era em cima do altar do holocausto. É como se ele tivesse pego cada um de nós e ter carregado nas costas, e em cima de nós ali, ter se oferecido em sacrifício para o perdão dos nossos pecados. Que eu quero deixar isso para você, que tem uma cidade santa, tem a Nova Jerusalém, e ali é um novo tabernáculo. Se você continuar lendo, você vai ver que ali é onde Deus vai apagar toda a tristeza. Pode ser que você tenha amanhecido hoje aí triste, desanimado, não sei, às vezes, não sei como é que você está a tua vida, né? Não sei quem está nos assistindo, mas olha só, quando ele fala, se ouviu uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E olha só o que ele fala, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. É essa cidade santa que Deus quer te oferecer. Mas eu vou repetir aqui o que eu falei lá no começo. Ele precisa de um coração voluntário. Ele precisa de alguém que realmente queira fazer parte desse tabernáculo, para que realmente você possa entrar nesse tabernáculo de Deus. E aquele mesmo Deus que habitou no tabernáculo de Moisés é o mesmo Deus que quer habitar na tua vida. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente, que Deus possa te dar alegria, possa te dar esperança, para que você saiba que Ele é um Deus da vida e não um Deus da morte. Ele que quer nos dar a vida. E para você atingir essa condição de vida eterna, basta você crer nele, basta voluntariamente você abrir o seu coração e levar a Deus a sua oferta, que é a tua crença, a tua fé. Que Deus te abençoe poderosamente. Queria agradecer todo o pessoal que tem nos assistido. Às vezes eu abro depois, eu vejo que muita gente entrou, mas que a gente não falou o nome, porque é muita gente. Então, eu queria já deixar aqui meu pedido de perdão, não dá para falar todo mundo, mas eu queria falar para alguns, o César Santos, que Deus te abençoe, viu, César? Sabe que é o Cezinha? César Santos, né? Deve ser. Deus te abençoe poderosamente. O Biju escreve, Deus abençoe, você tenha força para nunca desistir da missão, glória a Deus. Zé Reinaldo Ferreira, o Biju. Conceição Barreto, grande abraço, Conceição, Deus te abençoe. Elaine Cunha escreve, bom dia, pastor Michel, que Deus abençoe infinitamente sua vida, amém. Deus te abençoe também, viu, querido? Obrigado. Marcos da Mar, bom dia, pastor Michel, o senhor não vai me pagar o que deve? Não, pera. Mandou só um abraço aqui para nós. A Eliane Marinho, bom dia, graça e paz. A Regina da Loca também, bom dia, que Deus te abençoe. Pastor Elias Azevedo, puxa, agora aumentou minha responsabilidade, meu Deus, pastor Elias, homem de Deus, homem que eu admiro muito, que Deus colocou também para cuidar de um grande rebanho e uma pessoa que eu tenho um carinho especial.
Deus abençoe também, viu, pastor? Deus abençoe. Marli Monteiro, o Wagner Venâncio, que é meu pastor. Wagner Venâncio é o líder espiritual lá da nossa igreja, o anjo da igreja, da comunidade evangélica Cristo Vive, que Mananciais, Campinas, que fica ali na rua Salto Grande, Jardim do Trevo, em Campinas. Pastor, um grande abraço para o senhor também, um bom dia abençoado para o senhor também. A Mariana Santos também, que Deus te abençoe, viu, Mário? O Sérgio Matos, bom dia, pastor, graça e paz. 823 pessoas alcançadas. Para mim é motivo de alegria, uma honra muito grande que Deus nos dá de poder trabalhar em favor do reino, né? E que você possa entender isso, que o reino dos céus ele é para quem está com o coração aberto voluntariamente, para quem queira realmente acompanhar através da fé, através da crença em Cristo, voluntariamente, para alcançar o tabernáculo do Senhor, a Nova Jerusalém, a Cidade Santa. Deus te abençoe poderosamente e até terça-feira que vem, se Deus quiser, oração. Lembrar que o mais importante é a brincadeira. Vamos orar, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por mais esse dia em nossas vidas. Agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem nos dado graça. Obrigado, Senhor, pela vida, obrigado pelo pão de cada dia, obrigado, Senhor, pela roupa que vestimos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado e por isso nós somos gratos ao Senhor. Pai, eu quero pedir por aquelas pessoas que estão assistindo esse vídeo agora, que o Senhor possa, ó Deus, de uma maneira sobrenatural, entrar na vida de cada um deles e convencê-los, ó Deus, da Tua graça, da Tua misericórdia. Convencê-los, ó Deus, do quanto o Senhor é importante para cada um de nós. Senhor, eu, pela autoridade do Teu Santo Espírito, eu quero, Deus, dar uma palavra profética de bênção para os nossos servos, para os nossos irmãos, para os Seus servos, que eles possam, de uma maneira sobrenatural também, sentir a Tua presença, Pai. Senhor, como igreja do Senhor, eu quero abençoar cada um deles e pedir, ó Deus, que o Senhor entre com providências na minha casa, na casa de cada um deles, na vida de cada um deles, que eles possam ser convencidos do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Meus amados, agora sim, até terça-feira que vem, se Deus quiser, que Deus te abençoe poderosamente, te dê uma semana de paz, de alegria, protegida e amparada pelo nosso Criador.